Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Circuito das Profissões. Sou a Carmen, consultor do Programa Orienta. Estou aqui para começarmos mais um bate-papo sobre uma profissão super interessante, né? E antes de mais nada, convidem os colegas de vocês, os amigos, para acompanhar esse evento conosco. Tira aquele print, aquela foto, marca a gente no Instagram. Se vocês estiverem no Rio de Janeiro e região, né, nos sigam lá no hashtag Programa Orienta IBMR. Se você estiver aqui em Porto Alegre, na região, né, @Programa Orienta FADETES e @Programa Orienta Uniriter. Enquanto nós conversamos aqui, vão enviando suas perguntas, suas dúvidas aqui pelo chat, né, que aparece aqui ao ladinho para vocês, que logo em seguida nós vamos conversando com os nossos convidados e logo já vão tendo as respostas, né, para tirar essas dúvidas e conhecer um pouquinho mais sobre a profissão. E sigam lá pelo Instagram também, porque está rolando um sorteio muito legal e vocês podem participar. Tem kit das nossas 3 instituições, né, IBMR, Uniriter e FADETES, com direito a tablet, com direito a muitos prêmios. Então, vamos lá, né? Corram lá e participem. Antes de mais nada, queria convidar vocês, então, a conhecerem um pouquinho mais da coordenadora do curso de odontologia aqui da Uniriter, né? A professora Carla Camba, e o professor do curso, Maurício dos Reis. Sejam bem-vindos, meus queridos, né? E vamos conversar com essa galera aqui, falando um pouquinho sobre oportunidades de carreiras e principalmente como foi essa trajetória de vocês até chegarem aqui. Bem-vindos e boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Carmen, tudo bem? Boa tarde. Quanto tempo, né? Que saudade. Que saudade, né? Que bom revê-la por aqui. Tudo bem, professor Maurício? Seja bem-vindo. Oi, professor Maurício. Obrigado. Boa tarde. Tudo bem? Esquecemos de pedir o moletom do professor, né, professora Carla? Verdade. O professor está muito honrado ali, né? Meus queridos, então, uma boa tarde a todos vocês, boa tarde a todos os alunos que estão participando agora à tarde desse nosso encontro também. É um grande prazer estar aqui com vocês e contando um pouquinho da nossa trajetória e explicando, esclarecendo um pouco as dúvidas também que vocês terão, tá, ao longo desse evento. Então, fiquem muito à vontade para nos interromper, fazer questionamentos, enfim, a gente vai dando um andamento aí bem tranquilo, de forma bem informal, eu acho, né, Carmen? Para que fique uma conversa bem tranquila, tá? Então, é muito gratificante para nós ter esse momento com vocês e a gente está muito feliz de poder participar desse evento. Com certeza. Para começar um pouquinho, então, esse bate-papo, para deixar a galera aí mais inspirados, né, os que já estão super interessados nesta área, né? Vamos contar um pouquinho como foi a sua trajetória até aqui, como foi a sua formação, e depois eu convido o professor Maurício também para fazer esse mesmo percurso aqui, tá bem? Claro, combinado, com certeza. Bom, eu sou formada já fazem praticamente quase 10 anos, né? Eu me formei na Universidade Luterana do Brasil, na UBRA, em Canoas. Tenho cara de guria e sou um pouco guria, sou nova, né? Modéstia à parte. Tenho 32 anos, né? Fiz esse ano. Mas aí já tem uma caminhada bem interessante dentro da odontologia, né? Que é uma das profissões que hoje elas, na verdade, tudo que eu tenho hoje, né? Eu conquistei através dela. Então, nada melhor do que isso, né? Para a gente começar um bate-papo para contar o amor que a gente tem por essa profissão, né? Então, eu sou formada há quase 10 anos, sou especialista em odontologia legal e cirurgia bucomaxilofacial. Atuo tanto no consultório quanto no hospital. E recentemente assumo a coordenação, então, do curso de odontologia da Uniriter, né? Praticamente vai fazer 2 anos, né? Nem tão recentemente, porque o tempo passa tão rápido, né? E também a disciplina de cirurgia, junto com outro professor do curso também, na disciplina de cirurgia oral. Então, basicamente é isso, mas tem bastante coisa ainda que a gente vai desenrolar hoje nessa nossa conversa aí. Com certeza, professora Carla, obrigada. Vamos conhecer, então, o professor Maurício. Pois é, eu sou formado, então, um pouquinho mais do que a Carla. Eu sou formado já há 21 anos. Também um guri, né? Como? Jovem, também um guri, jovem, tá? Eu me formei na UBRA, hoje estou com 46 anos, e um dos temas que são abordados numa das disciplinas que eu ministro na faculdade é justamente o mercado de trabalho.
E quando eu coloco ali as opções que o cirurgião dentista pode atuar, que isso é um dos temas que nós vamos abordar aqui, eu digo que eu falo de carteirinha, tá? Consigo, porque eu atuo como perito do Tribunal de Justiça, eu tenho clínica particular, eu sou concursado público no município de Capela de Santana, sou docente, então ataco de várias pontas, tem bastante uma experiência bacana para a gente poder compartilhar aqui com vocês. Tá ótimo, muito obrigada. Ouvindo um pouquinho as narrativas de vocês, né, professor, a gente percebe, então, uma atuação bem diversificada nesta área. Então, a gente começa a desconstruir um pouquinho, né, que o dentista é o profissional, né, o profissional da odontologia que está nas clínicas, né, e vocês nos trouxeram um pouquinho mais sobre esta atuação. Aproveitando, então, esta fala, nos conte um pouquinho mais quais as outras atuações, quais as outras abordagens a partir da formação de odontologia. Bom, vamos lá. O professor Maurício não é à toa que ele está aqui, né? Mesmo sendo um ótimo docente, aí, um dos melhores professores que nós temos no curso, ele ministra uma das disciplinas básicas aí do curso, que é Práticas Odontológicas 1, que é onde o aluno tem aquele primeiro contato com uma disciplina específica do curso, né? Ele também permeia em outras disciplinas do curso, e além disso, nós temos uma das especialidades em comum, né? Onde ambos têm a mesma formação. Então, a gente já pode começar a falar um pouco sobre isso, né, Mauro? Para deixar o pessoal aí um pouco mais nivelado em relação a isso. Então, vamos lá, pessoal. Hoje, na odontologia, tá? Nós temos aí 23 especialidades reconhecidas pelo CFO, tá? Então, quando o profissional, né, o acadêmico sai da instituição, ele sai como um clínico geral, né? Então, talvez a gente vai falar isso um pouquinho depois também, né, Carmen? Mas já aproveitando essa pauta, como é que eu sei, né, o que eu vou fazer depois, né, dentro dessas tantas opções que a gente tem aí dentro da odontologia, né? Então, basicamente, o aluno, ele já vai se reconhecendo durante as disciplinas, as quais 90% do curso, ele é prático, tá? Na odonto, a gente precisa de muito treino de habilidade, né? Então, o aluno, ele precisa praticar mesmo, para daí chegar lá na clínica e conseguir fazer. Então, ele tem aí vários treinos de habilidades em laboratório, né, nos semestres iniciais do curso, e depois, então, ele começa a praticar isso lá pelo 4º semestre na clínica escola, tá? Tendo os atendimentos a pacientes, né? Então, aí ele já vai se reconhecendo um pouco, né? Eu gosto de fazer restaurações, eu gosto mais de cirurgia, ele começa a se encontrar, né? Então, visto isso, nós temos aí uma grande área de atuação dentro dessas opções que o profissional pode estar atuando, tá? Uma delas que eu comecei a comentar em relação a especialidades que eu e o professor Maurício temos em comum é a odontologia legal, tá? Então, o que é isso, né? Na verdade, nós somos um pouco dentista e um pouco advogados, porque temos que também ter um conhecimento de direito, né? Para poder fazer o que faz, né, hoje um odontologista, né? O que faz um profissional dessa área. Então, nós pegamos um processo, quando somos nomeados em fórum, né, pelo juiz, damos carga num processo, né, lá via judicial, e aí trabalhamos nesse processo, fazendo laudos, né, fazendo perícias daquele paciente, se aquele paciente realmente sofreu algum dano, se aquele paciente realmente foi prejudicado no seu procedimento, né, e até mesmo, às vezes, com os colegas, né, apoiando os colegas, auxiliando os colegas, para que, muitas vezes, o paciente faz essa ação judicial contra o colega e, na verdade, não ocorreu nenhum erro, né? Então, muitas vezes, o colega também nos convida para que a gente possa ser o assistente técnico dele e auxiliar em todos esses trabalhos judiciais. Então, assim, já começa aí um outro olhar da odontologia, né? Bom, eu posso atuar também no fórum judicial aí, né? Eu também posso fazer perícias. Se eu não estou vinculado, né, a um fórum de uma comarca civil, administrativa, enfim, se eu faço concurso, eu posso atuar no IML como um perito, né, um médico legista, nós também atuamos como odontolegistas dentro do IML. Então, olha só. Perito criminal da mesma forma, né? Então, assim, veja bem a gama de áreas que a gente já pode atuar aí, né? A gente está falando aí, bom, eu não tenho concurso, mas eu quero fazer perícia, como é que eu faço? Bom, o caminho é esse, né? Eu posso me inscrever em uma vara civil, enfim, qualquer comarca judicial de algum município, e quando eu for, na medida que eu for sendo nomeado em juízo, eu vou fazendo esses trabalhos periciais, né? Se eu faço concurso, posso atuar diretamente lá como seja médico, seja odontologista ou perito criminal, enfim. Então, aí é uma área que praticamente poucas pessoas conhecem, tá? Não é uma área muito conhecida dentro da odontologia. Depois, o que a gente vai, né? A gente vai para as áreas que estão mais em destaque hoje, né? Harmonização orofacial, né? Todo mundo quer fazer harmonização, né? Por que a estética chama tanto atenção?
Mauri, tu vai me interrompendo e vai auxiliando, tá? Não, por enquanto tá indo tão bem que eu tô só ouvindo. O que a gente tem hoje aí na harmonização, né? Bom, houve, né, um debate aí muito grande há pouco tempo atrás aí com o CFO, né, com o nosso Conselho Federal de Odontologia, em relação se realmente o cirurgião dentista deveria atuar, enfim, brigas grandes, né, entre especialidades, entre, enfim, áreas médicas aí, se realmente deveríamos atuar, né? O que a gente pensa a partir disso? Bom, a gente tem um conhecimento maravilhoso de anatomia facial, tá? Ninguém melhor do que a gente para ter esse conhecimento. Então, assim, por que não atuarmos, né? E aí, claro que começam todas as discussões, então atuamos sim, tá? E com muita propriedade, com muito conhecimento, porque sim, o acadêmico de odontologia hoje, ele tem uma carga horária distribuída dentro dessas disciplinas, tá? Que é extremamente válida, justamente para que ele possa ter como é que eu posso dizer, permear bem entre todas as áreas, né, para que ele tenha esse conhecimento clínico geral e depois, claro, né, ele vai se especializar aí nas áreas de interesse dele, tá? Não sei, Maurício, tu queres complementar alguma coisa em relação à harmonização, né, que é uma das áreas que mais está em destaque aí hoje? Não só a harmonização, mas como a própria Carmen questionou ali, em relação à área de atuação, eu, como falei já de início, eu sou um exemplo. Eu, por exemplo, sou um concursado, então os recém-formados podem prestar concursos em prefeituras. Esses tempos já saiu um concurso estadual, se não me engano, foi para a Secretaria da Saúde do Estado. Isso. Atuar como auditores em plano de saúde, atuar na própria docência, no nosso caso aqui, eu e a Carla, pesquisadores em faculdades. Outro concurso que é muito almejado, muito desejado, são as Forças Armadas. Então, existe um leque de opções para o recém-formado em odontologia, para que ele possa atuar em vários campos, em várias áreas. Uma área, como a Carla já salientou, a área pericial, tanto a perícia judicial como os peritos criminais, também muito procurado. Isso só vem ampliando cada vez mais, e a necessidade das pessoas, da população, ter esses profissionais. Com certeza. E aí, logo em seguida, já vem aquela pergunta, né? Mas quanto que eu vou ser remunerado, né? Quanto que eu vou receber quando eu tiver o meu primeiro emprego, né? Então, pessoal, essa é um questionamento, assim, uma dúvida, né? Bem geral entre os acadêmicos de odontologia, porque assim, tá? Diferente um pouquinho dos demais cursos da área da saúde, enquanto o acadêmico está, né, somente na faculdade, enfim, o próprio nome diz, né, acadêmico, ele não tem, tá, permissão de trabalhar, né, dentro da odontologia. O que eu quero dizer com isso? Ele não pode ir lá num consultório do colega dele e fazer um atendimento clínico, por exemplo, tá? Poder, a gente sabe que qualquer pessoa pode, né, pessoal? Mas não comete uma infração ética, tá? Com o profissional que está liberando isso e, claro, né, que acaba gerando aí alguns desconfortos, né, enfim, para todo mundo, tá? Então, ele não pode, né? O que ele pode é acompanhar este profissional durante os atendimentos clínicos, né? Para que possa, então, vendo como é que é o funcionamento, como é que é a rotina desse profissional no consultório, né? Seja no posto de saúde, seja no consultório, seja no hospital. Isso sim, tá? Mas ele não pode trabalhar, ele não pode atuar. Então, visto isso, bom, mas então quando é que eu vou ganhar dinheiro, né? A gente ganha dinheiro e começa a ganhar dinheiro logo que inicia essa trajetória profissional, então. Mas a gente sabe o quão difícil é, né, pessoal? Hoje em dia, assim, todas as especialidades, as profissões, elas estão saturadas, sim, tá? Se a gente falar que não, é mentira. Mas o que vai nos destacar dos demais colegas? O nosso ótimo trabalho, né? Então, prestando sempre a excelência, eu posso garantir para vocês que não tem profissional sem paciente no consultório, tá? Então, eu acho que esse é o grande segredo, né? Para a gente ter aí um nome reconhecido, né? E ter esse retorno, né? Tão gratificante para nós, quanto profissionais, ser destacado, né? Seja porque temos especialidades em destaque, seja porque gostamos muito daquela área, estudamos. Então, a gente tem que realmente se dedicar, tá? Não existe sucesso sem dedicação, né? Eu acho que esse é um dos princípios fundamentais, assim. Mas se a gente for falar de valores, tá? Pelo piso salarial ali básico, né, que a gente consegue ter essa ideia,
corre na faixa ali dos R$3.000, tá? Entre 20 horas de carga horária ali semanal, tá? Claro que isso depende muito, né, pessoal? Depende, assim, se vocês vão trabalhar em clínicas, nessas clínicas mais populares, se vocês vão atuar em um consultório odontológico particular de vocês, se vocês vão ser sócios de outros colegas, tá? Se vocês vão atuar na docência, né? Então, assim, varia bastante, tá? Isso não é uma regra, mas eu acho que já dá para tirar aí uma ideia, né? Do que seria. Muito obrigada. Aproveitando, então, estou vendo ali a pergunta da Isadora Costa, acho que você também está dando uma olhadinha ali, né? Ela tem interesse nesta área de harmonização, a questão mais do ramo estético, né? E também tem interesse em concurso das Forças Armadas, né? E ela pergunta como ela faz para exercer nas Forças Armadas, né? Tá bem. Tem duas maneiras, tá? Onde a gente pode atuar de forma temporária nesses serviços, né? Onde o profissional fica aí, se eu não me engano, isso vem mudando, né, Mauri? Mas se eu não me engano, por 8 anos, né? Se não me engano, 7. Se não me engano, 7. De 7 a 8 anos, tá? É um processo seletivo, né? Basicamente, aí tem bastante indicação envolvida, tá? É um processo seletivo, mas bastante quente, então. Bastante quente, né? Além, logicamente, do que a gente demonstra, né, de currículo, isso também conta, lógico, né? Mas tudo que a gente demonstra mais, se tem mestrados, vai começar por especialidades, né? Quantas tem, se tem mestrado, se tem doutorado, se tem artigo publicado. Então, tudo isso vai fazendo um balanço, né? E já também abrindo um parênteses, essas qualificações que nós profissionais vamos fazendo conforme a nossa carreira, elas são de extrema importância, tá, pessoal? Porque, assim, seja no processo seletivo das Forças Armadas, ou seja num processo seletivo de uma faculdade, numa docência, até mesmo num trabalho, tá? Numa clínica, por exemplo. Isso conta em muito, né? Porque nos diferencia dos nossos colegas, tá? Então, todo o conhecimento, tudo que a gente for buscar de interesse que a gente precisa obter para poder fazer aquele trabalho de excelência, ele sempre vai ser reconhecido, podem ter certeza disso, tá? Então, assim, começa nesse sentido, né? Que a gente precisa aí ter esse parâmetro primeiro, né? De curricular e também de certas indicações, né? Então, ele pode estar atuando, se ingressar nesse formato por 7 a 8 anos lá e depois ele precisa sair, tá? Não é possível permanecer. Ou, se não, tem que prestar o concurso daí, né? Que aí concorre com o Brasil todo aí, e depois, claro, se passar aí vai pro estado, enfim, né? Que ficar aí de acordo com a vaga. E os concursos hoje das Forças Armadas, normalmente eles exigem já uma especialização. Uma especialidade. E aqui já muda um pouco também a questão da remuneração. Tá? Com certeza. Aí tu já arranca ganhando mais. Aí tu já arranca ganhando na faixa de 8 mil, 9 mil reais. Com certeza. Ótimo. Que bom. É que nós temos tantas perguntas para fazer, eu estou aqui controlando o tempo. Eu vou fazer uma sugestão. A Ana Beatriz também está fazendo uma pergunta ali. Eu acho que a Ana quis dizer o seguinte, né? O que é importante, né, para uma pessoa que pensa em cursar odontologia? Eu acho que a Ana quer nos falar algumas habilidades, né? Um perfil, né, Ana? Eu acho que é isso que está tentando nos trazer aqui, é isso? Nos diz um ok ali. Sim. Isso. Tá bem. Obrigada, Ana. Ana, é assim, tá? Talvez eu e o professor Maurício tenhamos pontos diferentes em relação a isso, né? Acho que é justamente por isso que a gente está nesse bate-papo, para vocês terem visões diferentes também, né? Isso não foi nada combinado, mas assim, o que eu entendo, tá? Dessa tua pergunta é o seguinte, eu me colocando no teu lugar, assim, né? Nesse momento, assim, preciso definir uma profissão, né? O que eu vou fazer? O que seria legal se eu fosse para o lado da odonto, o que eu teria que ter, né, para poder escolher essa profissão? Eu diria que um jeito um pouco autônomo de trabalhar, tá? Porque, assim, hoje, concursos, a gente sabe o quão difícil é, né? Não que seja para passar, mas a gente sabe que, às vezes, demora para abrir concurso, quando abre, nem sempre é para a área que a gente precisa, né? Então, enfim, N questões envolvidas, ou, às vezes, não é o nosso perfil, né, para ser concursado. Tem várias formas de se pensar em relação a isso. Então, quando a gente pensa num profissional da área da saúde, exclusivamente cirurgião dentista, a gente vê ele muito em consultório, né? Mesmo que a gente já tenha falado que nós temos outras áreas de atuações, mas elas acabam se identificando mais com certas especialidades. Então, no momento que
por enquanto, né? Bom, eu quero atuar como clínico geral, né? Eu não sei ainda qual especialidade eu quero atuar. O que eu vou fazer? Visto isso, a gente precisa logo já fazer um link com essa questão de ser autônomo, né? De não saber quanto vai receber no final do mês, porque a gente não sabe quantos pacientes vão atender, né? Então, isso é uma questão bem importante, né? Claro que com o passar da trajetória, a gente vai ou passando em concurso, ou abrindo novas oportunidades, ou entrando numa instituição para poder dar aula. E aí, claro que essas rendas todas, elas vão se unificando e vai, obviamente, melhorando, né? Mas isso tudo é com o passar do tempo, tá? Além disso, né, obviamente, a gente tem que pensar também na questão de habilidades também, né? O profissional da odonto é um profissional que ele trabalha muito com as mãos, né? Treino de habilidade direto. Então, a gente precisa ter aí uma certa, eu diria que coerência com isso, porque a gente precisa, né? Não é aquela coisa assim, eu vou para o consultório e vou só olhar o paciente. Não existe. A gente sempre tem que colocar a mão e fazer alguma coisa, né? Então, é tudo muito, como é que eu posso dizer para vocês? É trabalhoso, né, Mauri? Tem que gostar, né? É tudo muito trabalhoso, os procedimentos são trabalhosos, é muito artesanal, muito né, pessoal? É muito dele. Tanto é que durante muito tempo foi chamada de arte dentária, né? É verdade, é verdade. É uma forma muito artesanal, tá? De ser, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vi que a Isadora também está perguntando, a Kailane também. Daí vamos fazer o seguinte, enquanto eu faço as outras perguntas, se os professores quiserem respondendo direto no chat ali, fica ótimo. Vamos combinar assim? Para não deixar ninguém sem respostas. Então vamos lá. Vou fazer, né? Então a Isa e Kailane vai ser respondido agora logo para vocês, tá bom? Vamos passar um pouquinho para entender assim esse momento que nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo em tempos pandêmicos, onde várias áreas, né, várias profissões tiveram que se reinventar frente a esses novos cenários. E aí eu gostaria de saber como a odontologia tem se reinventado. Como isso afeta o trabalho desses profissionais? Vamos lá. O nosso conselho, tá, não nos permite com que trabalhamos de formato tele, né? Com, por exemplo, teleconsultas, né? Telemonitoramento. O nosso conselho não nos permite fazer hoje isso, né? Então, por exemplo, não podemos trabalhar no formato remoto, né, com os pacientes. A gente precisa realmente avaliar o paciente, né? Se o paciente tem uma queixa, está com dor, enfim, ele nos liga. A gente não pode simplesmente fazer uma consulta por telefone, né, e deixar por isso mesmo. A gente realmente precisa ir lá, avaliar o paciente, examinar e ver o que precisa ser feito, tá? Então, nós não temos essa opção, né? Quando a gente olha um pouquinho para a questão do ensino, né, eu não sei se também tu tens esse interesse em ter esse esclarecimento na tua pergunta, mas a gente consegue atuar de uma forma legal, porque como a gente está trabalhando no formato híbrido, né, então os alunos estão tendo as aulas no formato remoto, né, como todas as disciplinas, e no formato prático eles estão tendo as aulas em laboratório ou os atendimentos na clínica escola, tá? De novo, né, por que isso? Porque temos muito treinos de habilidades, então nós não podemos somente mostrar para o aluno o que ele precisa fazer, ele precisa pegar, né, no instrumental, ele precisa pegar os equipamentos que a gente tem, manusear e ele mesmo fazer, né, ele mesmo produzir aquele procedimento, tá? Então, a odonto não se encaixa muito nessas questões, assim, remotas, tá? Tá bem. Mas, assim, professora Carla, eu fiquei pensando como que o profissional, por exemplo, o profissional da clínica mesmo, né? Isso, como que esses tempos, assim, essas dificuldades, né, em função dessa questão vivendo do Covid, como que vocês foram impactados, né, no fazer o profissional de vocês, assim, quanto que isso impactou, quais foram os desafios, quais foram também as oportunidades, né? Porque a gente sempre pensa que existem desafios, mas também existem oportunidades também, né? Claro, com certeza. Vamos lá, Carminha, assim, tá? De uma forma geral, não mudou muito para nós em relação aos EPIs, por exemplo, né? Os equipamentos de proteção individual, porque nós já utilizávamos praticamente tudo, né? Então, nós precisamos nos resguardar sempre muito, porque como nós atuamos direto em cavidade bucal, né, em via aérea superior aí, então, esse cuidado sempre já teve, né, por outros motivos também. Então, com essa questão do Covid ainda mais, né, porque estamos falando aí de uma área de completa transmissão aí, né, que é a via oral. Então, com isso, em relação a isso não mudou, tá? O impacto maior que teve, mas que daí não foi só na odonto, né, foi a diminuição da procura, né, pelos profissionais. Então, assim, acabou que naquele período mais crítico ali da pandemia, nós estávamos
liberados para fazer atendimento somente de urgência nos consultórios, né? Então, era estritamente só se fosse necessário, né? Claro que agora já flexibilizou ainda mais e nunca foi essa questão, assim, nunca foi violada, né? Do profissional não poder ir no consultório. Não, isso não, né? Mas aquele período crítico realmente foi mais restrito em relação a isso, tá? Mas depois, de forma alguma, assim, teve alguma alteração, assim, muito impactante, tá? Eu acho que só realmente foi a baixa de movimento, mas que daí foi para todos os setores, né? Eles foram comprometidos de alguma forma. Tá ótimo, obrigada. Eu ainda tô recebendo perguntas aqui ainda sobre essa questão da estética, né? Dentro da pessoal se interessa, de vocês, né? Então, assim, essa pergunta, além dessa harmonização facial, a questão também do Botox, né? E aí a gente pensar assim, como que vocês veem esse mercado? A gente vê que já falou lá no comecinho, né, professora, que é um mercado em franco crescimento, assim, né? Mas assim, e a gente percebe muito isso nas mídias também, né? E aí, aproveitando por estar falando de mídias, eu gostaria de saber como que as mídias, né, esses cenários digitais também têm ajudado vocês nesse processo, assim, de falar um pouquinho sobre a profissão. Tá, vamos lá. A questão das mídias na odontologia, né, e eu acho que não só na odontologia, mas os demais cursos, né, principalmente medicina, enfim, algumas áreas ali mais específicas, claro que às vezes a gente vê, assim, horrores, né, a gente nota, assim, nas mídias, meu Deus, né, por que fazer isso, né, está estragando a classe, né, mas assim, tem sempre, independente da área, sempre vai haver, né, então isso não é o ponto que nos interessa. O que é interessante, tá? Há pouco tempo atrás, o nosso conselho não permitia que publicássemos fotos de antes e depois dos nossos pacientes, tá? De um tempo para cá, eu agora vou ficar devendo essa informação, eu não sei, Maurício, se tu recorda quanto tempo que isso mudou, mas já faz um tempinho aí, né? Acho que uns 3, 4 anos, pode 2019. ser? Então, quase cheguei perto, tá? Um pouquinho menos. Então, a partir de 2019, isso mudou um pouco, né? A gente pode, sim, fazer publicações aí de antes e depois dos pacientes. Resolução 9,6, se não me engano. Isso aí, obrigada, Mauro. Então, é claro que a gente sabe, né, pessoal, que quando a gente faz a publicação no antes e depois, dependendo do caso que a gente publica, nossa, é maravilhoso, né? E, de fato, precisa ser publicado porque é uma forma do profissional fazer aquele marketing para ele. Não é errado fazer propaganda. A gente só precisa fazer uma propaganda bem feita, né? E não violar com nenhum princípio ético do nosso conselho. Tá? Então, vai muito de encontro, sim, com que a estética, se a gente não mostra, as pessoas não sabem que, de fato, a gente faz essa melhoria toda, né? Então, se a gente, por exemplo, não coloca um antes e depois de um preenchimento labial, como é que a pessoa vai saber que a gente é bom naquilo? Não tem como, né? Mas por foto facilita. Então, mas a gente precisa saber, né? Ter aquele olhar mais clínico e crítico, né? De quanto o profissional fez aquela foto logo de imediato, estava um bocão, ou quanto aquele profissional demorou um pouco mais para poder fotografar. Então, essas questões aí sempre serão envolvidas, mas sem dúvida nenhuma é uma área dentro da odontologia que vem crescendo, né? Muito, tá? Não somente a harmonização, mas me refiro em relação ao marketing digital, né? Eu acho que hoje todo mundo está mais voltado para essa mídia mesmo, e principalmente Instagram, né? Instagram virou, assim, algo bem incrível mesmo em relação a isso, tá? Então, tem que fazer propaganda, sim, mas tem que cumprir os princípios éticos, né? Para a gente não violar nada. Professor Maurício, diga. Eu tô com um problema aqui, que é o barulho, porque eu estou na clínica, e a clínica está passando por uma reforma. Então, daqui a pouco estão ouvindo um barulho de fundo aí. Oba! Eu ouvi uma furadeira por aí agora. Só complementando o que a Carla falou, o Instagram é uma excelente ferramenta. Não só o Instagram, todas as redes sociais são excelentes ferramentas, desde que bem utilizadas, desde que corretamente utilizadas. Porque senão isso pode se voltar contra o profissional. Com certeza. Tá ótimo. Eu posso responder rapidinho a pergunta da Marcele ali? Fica à vontade. Se ela indica algum curso em relação à área de empreendimento, Marcele, montar um consultório hoje é ter uma empresa. Mesmo que tu não seja uma pessoa jurídica, mesmo que tu não tenha um CNPJ, tu vai administrar o teu negócio, tu vai ter conta para pagar, tu vai ter compras a fazer, tu vai ter um aluguel, tu vai ter uma secretária. É uma mini empresa, mesmo não sendo legalmente constituída, mas não tenha dúvida que nós temos que ter
uma noção de mercado, uma noção de empreendedorismo, uma noção de contabilidade. E para isso, já puxando um gancho aí pelo que o Mauri comentou, nós temos uma disciplina hoje na matriz curricular do curso de odonto, tá? Que é gestão de clínicas e consultórios. Então, é uma disciplina lá na... Deixa eu me lembrar agora, no 8º semestre do curso, tá? Que dá esse parâmetro bem interessante para o aluno também, né? Para que ele tenha essa visão. Porque de nada adianta a gente aprender a fazer os procedimentos, a gente aprender a ser um excelente profissional e a gente não saber administrar o que a gente tem nas mãos, né? Então, justamente, essa disciplina vem com esse objetivo, né? Para que o acadêmico tenha essa relação, essa visão empreendedora também. É claro, né, pessoal, que a gente sabe aí conhecimento mais a fundo aí desse nicho específico, teria que sim buscar um curso aí, enfim, né? Atualizações específicas da área, tá? Mas a graduação já dá algum norte em relação a isso também numa disciplina que o aluno faz aí durante o semestre todo. Ok, obrigada. Vou fazer uma brincadeira, uma provocação aqui, né? Que sempre ao chegar num consultório, né, de odontologia, a gente ouve alguns barulhos, alguns ruídos, né? Por favor, professor Maurício, nos acalme por aqui, dizendo que não tem nenhum paciente aí e que é só a furadeira mesmo, né? Na sua obra aí, né? Nós estamos tendo trabalho para amarrar os pacientes ali, essa que é a realidade. A nossa ampliação da obra. Né? É só uma obra, gente, é só uma obra. Bom, uma outra pergunta que é muito recorrente aqui para nós, enquanto o programa orienta, os alunos eles gostam de saber a validade, né, dos seus diplomas, né, das suas formações aqui no Brasil. Aí, Carmen, se eu for para outro país, eu consigo aproveitar esse meu diploma? Eu consigo atuar como um profissional no exterior? Nos conte um pouquinho o que é preciso fazer para atuar em outro país. Tá, vamos lá. Não sei se eu vou ter todas as respostas, mas vou tentar. Hoje, tá, pelo que eu sei, Portugal é um país mais tranquilo, né, para se exercer a profissão que o profissional, enfim, já traz do Brasil, tá? Sem precisar grandes validações, né, de fazer praticamente outra faculdade. Mas demais países, tá? Canadá é um exemplo típico, porque eu tenho um familiar que mora lá e precisou fazer todo o processo, então o profissional teria que sim fazer praticamente uma nova faculdade, né, de 3, 4 anos, depende do país, depende, enfim, né, de várias questões envolvidas, para daí conseguir validar, né. Mas, claro que a gente sabe que tem casos, né, onde os profissionais conseguem atuar na área, não sendo cirurgiões dentistas, mas atuando daqui a pouco como auxiliares de consultório, né, para não fugir tanto da área, enquanto estudam para poder validar e aí sim atuar como cirurgiões dentistas, tá? Mas tem sim uma burocracia aí, né, como a odontomedicina sempre tem, né, um pouquinho mais envolvido. Tá ótimo. Cada país tem a sua legislação vigente quando o assunto é a revalidação de diploma. No Brasil, nós temos a nossa legislação e cada país vai ter a sua. A Carla comentou de Portugal, só um parênteses, e o custo é aproximadamente 450 euros. Além de toda a questão burocrática, tem um custo de aproximadamente 450 euros. Tá bem. Tá ótimo, então. Bom, eu acho que tem algumas perguntas mais ali, né, professores? Acho que tem o professor Maurício foi chamado ali pela Isadora também, né? Vamos olhar aqui uma outra pergunta antes de passarmos para as perguntas essenciais do circuito, que são perguntas que nós fizemos para todos os profissionais, para conhecer um lado mais descontraído da profissão, tá? Nós já falamos da estética, já falamos também de montar os seus consultórios, questões burocráticas, sanitárias já foi falado também, especializações. Ok. Bom, então vamos ao seguinte, então. Nós já estamos com o tempinho ali quase estourado, né? E eu gostaria, então, de antes de encerrar por aqui, fazer 4 perguntas essenciais. E é jogo rápido. Eu pergunto e vocês respondem a primeira ideia que vier à mente de vocês, tá bom? Ai, tá bom. Ai. Ah, mas são só 4 perguntinhas, né? Vai ser rapidinho. Então, vamos lá. Qual é a primeira lembrança que vocês, né, têm quando começaram a atuar na área da odontologia? A primeira lembrança que vem, assim, à mente, assim, nesse momento. Bom, enquanto a Carla pensa, eu falo. Vai lá. Tá bom.
Eu tenho, na verdade, uma lembrança que não tem muito a ver com a odonto propriamente dita, que é eu mostrar para minha mãe a lista do meu nome nos aprovados. Tá? E nós nos abraçamos, enfim. Tá? E uma mais relacionada ao odonto foi o meu primeiro atendimento. Eu fui trabalhar na praia, quando me formei dia 16 de janeiro, no dia 19 de janeiro eu estava trabalhando num consultório de um amigo na praia de Tramandaí, e essa é a minha lembrança de sair da faculdade, sair de uma formatura e 2, 3 dias depois estar atuando por conta própria, sem ter professor para ajudar, sem ter colega para auxiliar. Tá? Essas são as minhas duas principais lembranças. As minhas também vão bem de encontro, assim, o que o Mauri comentou agora. Eu acho que a principal, assim, sem dúvida nenhuma, foi o dia da minha formatura, né? Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu também pude contar aí, posso contar até hoje aí com o meu pai, que também é cirurgião dentista, então ele que me entregou o diploma no dia, então foi algo muito emocionante, assim, foi muito bacana, né? E mesmo trabalho com ele até hoje no consultório, né? A gente divide aí uma clínica, enfim. Mas mesmo até hoje, assim, eu me lembro, né, do primeiro dia que eu fui, 2 dias, 3 também, depois da formatura, acho que eu me formei numa quinta, numa sexta também, Maurício, segunda também, já tive a sorte, enfim, de estar aí no consultório e podendo atuar. Não tinha o meu, né, mas trabalhava com ele, e eu me lembro, né, que ele falava assim pra mim, eu não vou ficar te ajudando, né, agora tu tem que trabalhar sozinha, não é porque eu tô aqui contigo que eu vou te ajudar. E foi bem assim, né, porque ele me deixava fazendo as coisas justamente para eu poder pegar a prática e ir embora. E era uma das coisas que eu me lembrava muito, né? Eu digo, nossa, como a gente precisa ainda aprender, né? Então, a gente está sempre em busca dessa melhoria, né? Porque quando a gente acha que, não, agora eu estou formado, sei fazer tudo, vamos lá. Sempre aparecem desafios nos nossos dias a dias no consultório. Então, é uma eterna busca aí pela excelência e pelo conhecimento, sem dúvida nenhuma. Já disse o ditado, quanto mais eu estudo, menos eu vejo mais eu vejo que não conheço, né? É verdade. Vamos aproveitar. O João levantou a mão ali. João, quer escrever para nós a sua dúvida? Bom, continuando aqui. O meme da odonto. Tem vários, né, Mauri? Vamos ver um mais clássico. Doutor, eu juro que caiu comendo pão. Restauração ou provisório, ou o dente quebrou comendo pão. Isso aí, para mim, é muito corriqueiro no consultório. E uma coisa que eu acho engraçada na odonto, como a gente fala que existe o juridiquês, que é aquela linguagem do advogado, do jurista. Eu acho que existe, não sei se seria esse o termo certo, né? Entre aspas, o odontês, que é o paciente falar de boca aberta com um sugador, com a mão do dentista, com um aparelho, com um instrumental lá dentro, e a gente consegue se comunicar, a gente consegue se entender. Eu ia falar exatamente isso, né? Porque assim, a odonto, né? Vamos colocar num ar de brincadeira, né? Como que a gente está até agora aqui, que é a questão que a odonto é uma das profissões assim mais solitárias, né? Porque a gente trabalha sozinho, a gente está ali com o paciente com a boca aberta, mas a gente não pode falar. Então a gente pergunta, conversa e não tem resposta, porque o paciente está com a boca aberta, né? Então é algo assim que a gente. São memes, né? Enfim, que a gente consegue lembrar que com bastante frequência são lembrados aí na odonto. Muito legal, muito legal. Parece mentira, mas é verdade na odonto. Que existe material barato. Existe material barato. Principalmente os alunos, quando vem com aquelas listas de materiais, né? Cada semestre uma lista de material, e também depois de formado, que a gente tem que adquirir muito, tanto instrumental como material de consumo. Claro que tem muita coisa cara, mas parece mentira, mas existe sim material barato na odontologia. Com certeza. E é importante salientar também, né, Carmen, que em todos esses instrumentais que os alunos adquirem ao decorrer do curso, depois eles vão utilizar no consultório aí para o resto da vida deles, né? Então, são instrumentais que realmente não tem fim, né? A gente só vai fazendo a troca por melhorar, por ter outras qualidades, né? Por ter uma maior quantidade, porque a gente vai ter um fluxo aí maior de atendimentos, né? Do que, obviamente, a gente tem numa clínica escola. Mas a gente leva aí para sempre, não? É um investimento. Ótimo.
Bom, então completando a frase, né? Pensando um pouquinho antes daquele dia tão legal que foi a formatura de vocês, quando vocês ainda não eram acadêmicos, quando eu me formar em odontologia, eu vou ser rica. Obrigada, Carla. E aí, Mauri? Eu tinha aquela coisa quando acho que toda pessoa que entra numa faculdade, que começa um curso de graduação, ele entra com uma visão de querer mudar o mundo, né? Mas eu sempre pensei, completando a frase, que eu vou fazer uma bela odontologia. Isso era o que eu sempre imaginava que eu ia. Mas também sempre pensei em ser rico, em ser muito feliz. Não, eu acho que assim, né, Carmen, brincadeiras à parte, tá? Eu acho que, na verdade, o diferencial que a gente pensa quando a gente tem uma formação dessa é fazer a diferença na vida das pessoas, né? Em geral, os profissionais da área da saúde já têm esse pensamento, né? Porque a gente gosta, né, de fazer realmente a diferença, a gente gosta de fazer o bem, não interessa quem, e a gente sabe que, é claro que não precisa ser profissional da saúde para poder fazer o bem, né? Mas nós temos essa visão ainda mais humanizada, né, em relação a isso, onde a gente sabe que não tem horário, não tem dia para trabalhar, né, se tiver uma urgência, a gente vai ir domingo às 10 horas da noite, porque a gente não, né, a gente precisa resolver aquilo e a gente se sente bem resolvendo aquilo. Então, eu acho que seria, falando agora, né, numa forma mais séria aí, que a gente realmente tem esses pensamentos quando a gente pensa que, não, eu vou mudar, né, eu vou fazer diferente, eu vou fazer bem e vai dar tudo certo. Tá. Amei conversar com vocês, adorei as respostas aqui, né? Agradeço, assim, a presença de todos vocês aqui, né? Nesse espaço que nós estamos construindo juntos, né? Que é poder falar sobre a profissão, conversar com profissionais. Então, cada um de vocês nos inspiram de uma forma diferente, né? Com as suas experiências. E agora, para terminar, eu gostaria de saber de cada um de vocês o que vocês não gostariam de deixar passar e que todo aluno ou pessoa que esteja interessada em fazer odontologia precisa saber? Tipo, não dá para passar, Carmen, batido. Tem que falar sobre isso. Eu acho que assim, né, independente dos desafios que cada um já tem, né, consigo, eu acho que essa questão, assim, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu não vou gastar muito, né, eu não sei se eu vou gostar, eu acho que independente de qualquer coisa, se a gente já tem essa ideia de, não, eu quero ser cirurgião dentista, eu vou fazer odonto, faça, né? Não pense nas consequências, porque a gente deixa para pensar as coisas depois que elas já estão, né, num certo caminhar aí que a gente vê, bom, eu já cursei um semestre, não, isso não é para mim, né? E então eu não vou fazer. Mas eu acho que o fato de não tentar por medo, né, de não conseguir algo, eu acho que isso não pode acontecer, né? Então, a odonto é um curso que desde o primeiro semestre o aluno já tem essa experiência, essa vivência clínica com a profissão. Então, não é aquela profissão que a gente vai ter aquele curso que o aluno vai saber o que ele está fazendo lá no quarto, quinto semestre, né? Então, desde o primeiro, ele já tem essas disciplinas específicas onde ele já atua, onde ele já vai para o laboratório, onde ele já tem toda essa atuação profissional. Então, não é algo assim que, não, daqui a pouco eu vejo se realmente eu estou gostando. Não, eu acho que já no início já dá para ter essa visão. Tá ótimo. Professor Maurício. Eu tenho 2 casos, teria inúmeros, né, mas vou contar 2 casos muito rapidamente. Tá? Uma aluna que estava cursando uma disciplina de sistema estomatognático, que é uma disciplina difícil, com muita anatomia, muita nomenclatura, muito detalhe. Anatomia de cabeça e pescoço. E ela um dia me mandou um WhatsApp, um áudio, e eu, inclusive, percebi que ela estava meio chorosa e muito preocupada, que ela não estava entendendo que ela não ia passar naquela disciplina. E eu disse para ela, calma, vai dar certo, confia que vai dar certo, confia em nós, professores, e confia no teu potencial. Tá? Bom, resumindo, ela foi uma das 2 ou 3 alunas que tirou nota 10 na prova. Tá? E outro caso foi outra aluna que esses tempos me confessou também, numa conversa, na aula mesmo, aí durante o intervalo, que ela estava no momento de porre com uma amiga dela, e ela disse, o meu sonho sempre foi fazer odonto e eu nunca fiz. E disse que a amiga dela disse, e o que tu está esperando para fazer? Foi aí, nesse momento de descontração, de bebedeira,
que ela é mesmo, tá? E é uma pessoa um pouco, não é mais uma pessoa tão jovem, né, de 18, 20 anos, ela já tem lá seus 35, 38 anos, e ela disse, realmente, eu vou atrás do meu sonho. E está aí, já está no segundo semestre, está adorando a profissão, está adorando a faculdade. A gente sempre brinca, né, que o tempo vai passar igual. Então, se a gente acha que a gente é velho, né, para alguma coisa ou novo demais para outras, o tempo vai passar igual. Então, que seja a gente produzindo e fazendo o que de fato a gente gosta, né, e tem interesse em saber, em conhecer, desfrutar, enfim, viver, porque eu acho que isso é o mais importante. Me chamou a atenção, assim, né, na fala do professor Maurício, né, que a gente costuma dizer, no momento de lucidez, eu fiz uma tomada de decisão, né? Essa aluna deve, no momento de, talvez, né, vamos dizer, insensatez, né? Porque estamos num horário, eu tive, né, uma tomada de decisão importante que com certeza vai impactar muito na vida dela. Que legal. Bom, eu quero agradecer muito a participação de vocês, assim, e antes de terminar, eu estava esquecendo, né? Por favor, agora estou eu, não posso esquecer de fazer essa pergunta. O que os alunos perguntam muito, vocês contaram, então, que saíram da formatura, 2 dias, 3 dias já estavam atuando, né, no consultório de amigos, do pai, mas como é a questão dos estágios durante a formação, né, de odontologia? Boa. A gente estava esquecendo isso, desculpa. Boa. Tá, não, imagina, Carmen, eu também estava me esquecendo. Então, os estágios no curso, tá, eles são todos dentro das instituições. Tá? Então, o CFO, né, o nosso conselho aí acima do regional federal, ele não permite com que o aluno possa escolher, por exemplo, um campo de estágio para ele fazer durante a graduação, né? Então, uma grande carga horária aí dos estágios, eles ocorrem hoje na clínica escola, tá? Os atendimentos aí à comunidade, né? E alguns deles também nas comunidades em campo externo, né? Ou seja, o aluno vai lá para uma comunidade X lá para poder fazer instrução de higiene bucal, né? Para poder fazer algum tipo de orientação, né, seja empresa, escolas, enfim, né, a entidade que for. Mas eles ocorrem todos eles dentro da clínica escola ou em campos, em unidades básicas de saúde, onde a universidade tem essa relação, né, a faculdade tem essa relação. Tá ótimo. Obrigada mais uma vez, professores, né? E a vocês que estão nos assistindo, fiquem ligados, que daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho mais sobre outras profissões aqui no circuito. Aproveite, continue nos seguindo lá nos nossos, né, lá pelo Programa Orienta IBNR, para quem está no Rio e na região, para quem está aqui no Sul, em Porto Alegre, região, Programa Orienta Uniriter, até troquei, Programa Orienta FADERGS, né? E quero, de novo, lembrar eles, né, professores, que continuem de olho na tela, né? Temos muitas notícias, curiosidades para eles ainda. Com certeza. E agradeço muito a participação de vocês, né? Torcendo para que a gente tenha conseguido trazer, né, um pouquinho mais de informação e inspiração para os alunos que participaram nessa tarde conosco por aqui. Beijo grande a vocês. A gente que agradece, Carmen, o convite aí, muito obrigado, tá? Eu me coloco também à disposição, posso colocar meu e-mail aqui também, vou deixar a página... Isso, também podem colocar ali. Claro, vou deixar a nós página... que amamos, Michele, nós que amamos vocês aqui conosco, Gabriel também, a Michele, a Marcele. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos. Eu vou colocar a página do curso do Instagram também, se algum aluno tiver interesse. A gente está sempre postando as atividades que a gente realiza com os alunos. O perfil é bem ativo, tá? Então, fiquem bem ligados lá também. Qualquer dúvida aí, a gente fica à disposição. Tá combinado, então. Coloque aí para que a gente possa compartilhar aqui com os interessados. Vou colocar agora aqui. Estou colocando ali. A galera que não esqueça, então, do sorteio que está rolando lá no Instagram. Temos kit das nossas 3 instituições, né, do IBNR, da FADERGS e também da Uniriter. Participem, não deixem para depois. Lá também a gente tem informações sobre as profissões, sobre o Enem e muitas novidades também esperando por todos vocês. Beijo grande, então, e até a próxima. Tchau, tchau, Carmen. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, até mais. Obrigada, professor Maurício. Obrigada, professora Carla. Eu agradeço. Até mais. Beijo grande.